Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar a grande conquista que a gente teve muitos participantes que saíram, muitos acabaram saindo, muitos ficaram também. E também tivemos prova, também temos treta também. Vamos comentar tudo que aconteceu. Vamos começar com a prova dos donos da casa, que essa prova aí ia colocar o pior competidor do dono da casa, ia para votação. Essa prova era o seguinte, tinha duas piscinas de bolinha. Na primeira, eles tinham que encontrar um peixe que era prateado. E daí, na segunda, tinha que achar um peixe dourado. E era só isso a prova, era. Quem ganhou foi a Kelly, foi. Quem perdeu, quem ficou em último, foi o Glauco, foi. O que você achou dessa prova? Então, achei uma provinha bem assim, né? Meio fraquinha também, né? Essas provinhas deles não estão sendo muito boas, assim, né? Aí foi lá, pegou o peixe, depois a segunda piscina era maior, né? Piscina de bolinha, e só tinham dois peixes, né? E o Glauco, eu acho que assim, o Glauco pareceu que ele estava todo empenhado lá, que ele ia conseguir, né? Tava todo, como fala? Achando que ia dar certo para ele. No final das contas, a Kelly foi a primeira que pegou o peixe. Depois demorou um tempo os dois lá e o Thiago acabou pegando o segundo, né? Sim. Então, é, pelo perfil, né, que todo mundo fala, assim, que todo mundo entende aí que o Glauco ganharia essa prova, né? E no final das contas ele perdeu. Foi uma zebra ali, né? É. E achei que eu tava querendo mesmo era que trocasse logo esses três donos de casa aqui, já encheu o saco já. Sim, tem que Poderia já. sair. Ah, já passou, né? Já fizeram tantas coisas aí, eles estão sempre se safando porque são os donos da casa. E outros, tem uns sabonetando também. E então o Glauco, ele chamou Luquinhas e chamou também o Ronaldo também. Essa votação aí era o tanto faz, né? Vamos falar a verdade, vamos falar o português correto. Era o tanto faz como tanto fez. Porque a gente, eu particularmente não conhecia quem era o Luquinhas e nem Ronaldo. O Não, Glauco conhecia porque ele tava na pré-estreia. eu tinha visto esse Lucas de touca outro dia. Aí eu falei, quem é esse cara? Aí tá lá, como eles deixaram o nome e o número, né? Falei, opa, aí vi lá, Lucas. Falei, gente, eu não sabia nem quem era o cara. Aí, logo que eu fiquei sabendo, o cara já foi pra votação lá. Você pensou que era produção. É, ainda tem uns perdidos aí no meio, porque ainda tem Sim, muita gente na casa, então a gente ainda se engana, né? é. E também, depois, a gente teve uma briga imensa, que foi de Igor e Lari, foi. Igor, que é mais conhecido como Cavalo, que é o sobrenome dele. E essa briga foi o seguinte, foi. O Igor, ele começou a falar pra ela o seguinte: você é derrotada, você perdeu 5 reais, você é ridícula. E daí a Lari começou a gritar também com ele também, e ele solta o seguinte pra ela: você xinga, ela responde pra ele: você xinga todo mundo o dia inteiro. Meu pai é tão educado pra ter que ouvir uma idiotice dessa. Isso daí ela dizendo, a Lari. E daí ele responde: seu pai não fez você, seu pai cagou pra você. E daí os participantes, o pessoal da Casa Azul, tentando acalmar o ânimo, mas não deu certo. Que a Lara, ela desabafou falando o seguinte: todo mundo fala mal dele o dia inteiro, o cara não para. E continuaram a gritar, a xingar um ao outro. Foi uma treta gigante, foi essa. Foi uma treta que passou do limite. O que você acha? É, o cavalo, ele tá procurando briga com todo mundo, né? Porque ele já brigou com vários na casa. E aí, o que que ele faz? Uma parte da turma ele deixa por isso mesmo, né? Outros ele se aproxima mais e alguns ele treta, quer brigar e causar.
Então, eu acho que a estratégia dele, pelo que eu percebi, é de ficar brigando o tempo todo, ou para se sobressair, ou então ele falou assim: ah, vou arriscar tudo, porque como tem muita gente, né? Então você precisa aparecer de alguma forma. Então o que que ele está fazendo? Ele está brigando, tretando, só que ele está sendo assim muito, como fala, pesado, né? É, É umas treta meio maluca que ele começa a xingar a pessoa, a ofender, depois ele pega e recua, aí parece que a pessoa que está brigando com ele. Então, assim, eu acho que é, ele vai também em uma pessoa que nem com a Medrado, ele já discutiu, brigou lá com a Medrado. Aí, aí já brigou recuou. com a Ali, Natália. oi? Brigou com a Natália também, Com a, depois. Com a Natália, com a Medrado, então, ele está indo nas Então, pessoas que ele sabe que são pessoas que vieram mais ou menos em evidência, né? sim, Então, é, aí o que que acontece? Aí ele também discutiu, depois ele também estava de boa com o Thiago, lá o servo, estava amigão, depois ele brigou e tretou feio com esse servo, com o Thiago Servo, é. né? Começou a falar mal dele pela casa toda, e ele tem os aliados dele ali que se dão bem com ele. Então, assim, eu acredito que ele falou assim, é tudo ou nada. Eu, eu acho que esse cara aí, antes de entrar, ele pesquisou a vida de todo mundo. Todo mundo que era cotado para entrar. Sim, pode Porque, ser. porque esse cara aí, ele tá jogando cada coisa em cima das pessoas, pegando coisa de fora. Então, falando que a Lari Bottino perdeu 5 realities, tipo assim, algo sem necessidade. E daí falando assim, ah, seu pai caga pra você. Cara, é tipo, é coisas muito pesadas aí que o cara É. fala. É coisas Então, muito. eu acho que foi isso mesmo, deve ser estratégia, ele deve ter, ele está escolhendo as pessoas. Sim. E falando do grande protagonista desse jogo, que não é Igor Cavalo, e sim Luquinhas. Ele foi eliminado com 17,15% contra o Glauco e o Ronaldo. Dá pra gente comentar sobre Ronaldo, isso? Ronaldo, olha, é o seguinte, o Lucas, ele brilhou na saída dele, porque ninguém sabia direito quem ele era, e justamente na saída, a Mari até falou: Nossa, agora você vai sair, você vai ficar conhecido, vai Vai. conversar com a gente aqui fora. E ele, e ele ainda fez um agradecimento a toda a equipe dele, né? É, Então, achei bem interessante, porque, assim, ele ele brilhou nesse episódio de hoje aí, e ele vai ser uma pessoa inesquecível. ele realmente teve os seus 5 minutos de fama. Literalmente 5 minutos. 5, não deu 5, não. Um Deu três minuto. e meio. 3,5 por aí. É, Bom, a gente também teve também uma prova também que era das casas também, uma prova que ia definir a zona de risco de A Grande Conquista. A prova era o seguinte, as casas elas se dividiram, então a casa tinha a casa tinha duas equipes, tinha. A primeira equipe era que ia montar um quebra-cabeça, mais ou menos, ia segurar uns cubos que tinham umas cores viradas para um lado que eles não conseguiam ver, e essas cores, o outro grupo, a outra parte, conseguia ver e ia direcionando eles. Só que todo mundo queria falar em cima de todo mundo. Então não dava muito certo. Então um gritava, o outro gritava, não dava para entender. Teve um pessoal que ficou confuso, teve um pessoal que ficou irritado e daí falou assim, gente, vamos só um falar só, e daí conseguiram se ajeitar. Essa prova aí, eu achei interessante, tipo assim, eu achei interessante em partes, né? É legal, né, ver que o pessoal não tava dando muito certo, mas uma prova bem basiquinha também, né? O que você acha? é, eles fazem a prova para já gerar um climão de barraco, né? Porque, por exemplo, todos ao mesmo tempo, a prova era. Não teve gente ali que não entendeu, começa por aí, né? E tem aquele sem noção que tá vendo que a pessoa não tá enxergando e fala, pega o verde, pega o azul, quer É, dizer, me poupe, né? vai Não saber tá qual vendo que é. a pessoa não tá vendo a cor, né?
Então, assim, mas tudo bem, eles estão tem que ter uma criatividade, né? E outra, não pode gastar munição muito agora, porque é uma seletiva, né? É, Então, não dá para eles ficarem gastando com prova aí, com esse bando de gente ainda. Então, vamos ver o que vai acontecer quando acabar essa história toda dessa vila, porque eu tô com a impressão que nós vamos ficar como se fosse o reencontro, sabe? sim. Vai querer continuar com a vila. É. Tanto é, tanto é que você pegou um ponto interessante, que lá na vila lá mostraram um VT do pessoal, o pessoal que foi selecionar para mansão, falando deles, e daí tinha muitas pessoas revoltadas lá na vila, lá, falando assim, ah, eles não sabem de nada, estão falando aí um monte de coisa aí que não sabem aí, fala que a gente não movimenta o jogo, ah, não sabe de nada. Então já o conflito já. Tanto é que uma pessoa no vídeo lá falou o seguinte: quem vai sair campeão vai ser alguém da vila, não vai ser aqueles lá, não. Acho que foi o Murilo, hein? Eu não Se eu, sei agora. se eu não me engano. O Murilo ele tá se sobressaindo aí, deu uma tretada. Falando e voltando para a prova ela teve o seguinte: a Casa Laranja fez a prova em 8 minutos, a Casa Azul fez a prova em 5 minutos, e a Casa Verde fez a prova em 5 minutos e 12 e a casa Azul fez 5 minutos e 37. A Casa Verde se salva e a Casa Laranja e Azul estão na Berlinda. Estão com Isso, 20 participantes na Berlinda e são eles, segura os nomes: Aisha, Babi, Carol, Cavalo, Eric, Francis, Gabriel, Gus, Agatha, Janiele, Johnny, Marcos Oliver, Maria, Murilo, Natan, Rafa, Rai, Tacito, Tati Bambolê e Thiago Dionísio. E então, com nossa. esses todos os nomes, primeiro foi anunciado para o público que ia sair 16 desses nomes. De 20 ia sair 16. Só que do nada, daí chegou na hora, falou que ia sair 9. Foi estranho, né? É. Cadê a manipulação do público? Olha, isso daí é aquela história, né? É uma obra aberta do Carelli, então ele vai mudando, né? Conforme a cabeça dele, né? Então é igual as novelas aí, que a pessoa vai incrementando, vai criando ali uma coisinha ou outra, depende do público. E o Carelli tá com essa obra aberta aí. Então, o que que ele faz? O público que ia manipular, mas é lógico que não é só o público, né? É, Então, ó, por que que eles soltaram lá que iam vazar 16? A gente já estava soltando fogos, contente de, né? Uma alegria, porque tinha vazado 20, já ia sair mais, aí vazou mais um, e agora é. ia mais 16. Então a gente já está contando que vai limpar a casa. Aí vai, quebra pela metade praticamente, né? A expectativa que a Então, gente tinha de sair 16 foi por água é, abaixo. agora nós E, vamos ter que, né, juntar nossos esforços para a próxima eliminação aí. quem ficou, vamos falar de quem ficou no reality, que é Gabriel, Maria, Thiago, Janiele, Murilo, Rai, Marcos Oliver, Cavalo, Eric, Tati Bambolê e Gus. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. Desses daí que ficou ou que saiu, tem algum que foi injustiçado? Tem algum que merecia sair? Tem algum que merecia ficar? O que você acha? Olha, eu acho que podia sair um pouco mais, né? Que saíram poucos. Devia ter saído mais. Esses que saíram não vão fazer falta, não. Como os outros também não fizeram. É muita gente na casa, tem gente que não tá nem falando. É, Então, assim, pessoas que a gente nem sabe que estão na casa. Você vai procurar e fala, quem é essa pessoa? Você nem lembra. Então, assim, tem que tirar mesmo a turma. E assim, quem ficou, eu acho assim, acredito que a votação ainda não tá aquela comoção, sabe? Gente votando. Eu acho que ainda tá meio fraca. Eles não estão nem divulgando, né? Começa por aí, né?
Eles não estão falando o resultado de votos, mas estão dando Então, as porcentagens. não, porcentagem, mas eu falo assim, não falam qual. Se tivesse bombando, eles estariam falando quantos milhares, milhões de votos aí teve. Então, não, eu acredito que esse começo tá mais entretenimento, o público tá mais querendo um entretenimento e deixa disso, deixa votarem para tirar. Tem tanta gente, né? Então, assim, e tanto que você pode ver que as pessoas que teriam mais engajamento aqui fora, elas não estão com uma boa porcentagem, né? Por quê? Porque realmente tem gente que não está votando, está só assistindo, né? E era para ser manipulado pelo público. Então, uma parcela do público aí que está disposto a votar, como fala? Direcionando aí para essas pessoas voltarem para casa. Mas eu acho assim, como tem muita gente, as pessoas podem achar assim, para que eu vou perder tempo de ficar voltando agora a casa com 70 pessoas, sabe? Aí tem 50. Então, quer dizer, a pessoa fala assim, deixa eu voltar quando tiver menos gente, sabe? Tem muita gente para eliminar, pelo amor de Deus. Nossa. Eu achei engraçado uma coisa só, que tipo assim, teve um momento lá que foi mostrando cada participante lá que tava na votação. E daí um monte, apareceu profissão daí, tipo, comediante, influencer, tem uma pessoa lá que faz cílios lá, e daí chega um pessoal mais famosinho daí, tipo assim, o Gabriel, ex da Bia, daí chega a Janiele, irmã de Gil do Vigor. Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Tem que colocar a profissão da pessoa, gente, não é outra, a pessoa escurada. Põe lá, ex-BBB, ex-Fazenda, olha... Gente, Então, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que a pessoa participou do BBB, mas põe a profissão da pessoa, né? Sim, porque, tipo assim, a pessoa fica escorada pra sempre, como a irmã do Gil, a mãe do Rico, a ex da Bia. A pessoa, a gente não tá vivendo a pessoa, a gente tá vivendo uma sombra da pessoa. Bom, ainda vai ter muita treta ainda, vai ter mais eliminação, né? Tem que esvaziar logo essa casa. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau!